Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje um cast que salva, numa versão muito diferenciada dentro do projeto Saúde, Estética e Bem-Estar da Mulher. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Fernanda Dias. E a gente já estava conversando aqui, vai ter muito assunto legal. A Fernanda é referência em micropigmentação, certo? E também está aqui no Insta dela, referência principalmente nessa micropigmentação na área de auréolas do seio, né? Então, mas nós vamos falar bastante desse tema aqui. Fernanda, obrigado por você ter vindo aqui no nosso estúdio, obrigado por você estar fazendo parte do projeto, a gente levar informação muito importante, né? Eu que agradeço estar sempre aqui com vocês. Legal, né? E assim, gente, vocês sabem do nosso objetivo, da nossa empresa, sempre levar informação de alto nível com profissionais qualificados. Então, assim, é sempre isso, trazer informação de alto nível com profissionais que são de alto nível também, para que essa informação tenha o máximo de credibilidade possível. Então, esse é o objetivo da nossa empresa, o objetivo desse projeto que a gente está trazendo em primeira mão aqui para São José do Rio Preto. Bom, como está bem claro aqui, Fernanda, que você é especialista em micropigmentação, mas tem uma área que você se destacou, né? Que é essa questão, principalmente aí as mulheres que tiveram câncer de mama, que tiveram, de repente, que tirar, né, ali um pedaço do seio, né, ficou de repente sem auréola, porque teve que fazer digamos assim, como é que os médicos falam? Uma dissecação, sei lá, um corte, né? Sim. Que teve que tirar de repente um tamanho maior e aí a pessoa ficou sem a famosa auréola ou bico do seio, Isso, como também é conhecido, exatamente, né? Qual é a diferença desse tipo de micropigmentação paramédica para micropigmentação estética? A micropigmentação paramédica, ela visa mais correções, né? A camuflagem, cicatriz, e a estética é mais a área das sobrancelhas, os lábios, porém também faço muita reconstrução labial. Esses dias mesmo a gente fez uma que o menino ficou entubado por 15 dias e fez uma cicatriz ali. Então ela já entra mais na parte da paramédica, né? Tá, mas como é que é? Agora você já falou, já fiquei curioso aqui. Como é que ele criou uma lesão nessa... Uma lesão, uma cicatriz mesmo. Cicatriz mesmo na boca Na por boca. conta do tubo? Do tubo. E aí ficou tipo como se fosse uma... Ficou deformado, né? Bem no arco do cupido aqui. Aí a gente entra com essa reconstrução e fica um trabalho muito bem feito. E aí volta a fazer o contorno da Isso. boca. Aí ele tampa ali e fica como se fosse... Fica um trabalho fica muito natural. E eu acho que esse é o grande lance, né, digamos assim, no teu trabalho, de trazer a naturalidade, de deixar com o aspecto cada vez mais natural, né? O meu foco hoje é trabalhar com naturalidade. A pessoa olhar, ver que tá bonito e não ver que tá focado ali, né, no procedimento. E eu tava vendo aqui no teu Instagram, que a gente abriu até, assim, que é o PMU. Me fala aqui o que significa essa sigla. Só a gente estava falando que é uma coisa legal para as pessoas saberem. A sigla PMU, ela é Permanent Makeup. Tá. Porém, antigamente se usava, né, o nome de maquiagem definitiva. Mais de 10 anos para cá, em média, os procedimentos mudaram, né? As técnicas, aparelho, tinta, e deixou o procedimento não tão invasivo e muito mais natural, né? Que antigamente, vamos dizer, até a gente brincou aqui, né? Aqueles casos que ficava até, como é que as famosas sobrancelhas de taturana, né? Asa de gaivota, sobrancelha da Nike. E mudou bastante, as técnicas hoje são muito mais realistas, né? Uhum. Só que eu falo que o profissional também ele tem que buscar o conhecimento, porque tem muita gente ainda fazendo esse trabalho invasivo aí, antigo, que é uma maquiagem definitiva, ela é uma tatuagem. Uhum. Porque hoje tem gente que fala que trabalha na epiderme. Na verdade, ela não é só na epiderme, porque senão ela renova a cada 30 dias, sumiria com 30 dias o procedimento. Nós temos 2 camadas de derme, que seria a papilar e a reticular. Então, a gente tem que implantar entre a epiderme e a derme papilar. E tem gente que aprofunda um pouquinho, vai na reticular, acaba virando a tatuagem. Por Entendi. isso que você olha ainda alguns procedimentos hoje e fala assim, meu Deus, isso aí tá parecendo, né? E isso tudo é via técnica? É técnica. Técnica, né? Conhecimento. A gente tem que estar sempre estudando. Muito tempo, né? Tudo, né? Já fala para nós aqui, quanto tempo de experiência você tem nisso já? Na área da beleza, já tem uns 20 e alguns anos aí. Na maquiagem definitiva, que foi a primeira que eu fiz, 16 anos. Nossa, muito tempo, Fernanda. 16 anos. Então, significa que, tipo assim, quer dizer, você ao longo desse tempo, você sempre foi buscando os melhores resultados,
trabalhou muito essa questão da experiência para entregar o que tem de mais Sim. natural possível, né? Eu procuro fazer, assim, treinamentos, eventos que eu participo, congresso, pelo menos 2, 3 vezes no ano, para poder estar buscando, né? E depois aqui, até a Maria Laura preparou aqui o nosso conteúdo, ela coloca aqui alguma coisa também com relação ao fato de você também ser professora, né? Sim. Ou seja, então, ao ponto você se especializou tanto que hoje você também é uma multiplicadora de conhecimento também, né? Eu ministro curso já nessa área, em média 10 anos. 10 anos 10 já? Anos. Nossa, que doidura, hein? Não consigo nem te falar quantos alunos já formei até hoje. Ao longo de 10 anos é muita gente, né? Viu? E uma outra coisa que a gente queria saber também, assim, quais são as principais razões para uma pessoa procurar você para esse tipo de micropigmentação? Quais são os casos mais comuns? Você diz da micropigmentação paramédica. Paramédica. Né? Quando eu fiz esse treinamento, eu busquei, né, na verdade, ajudar mulheres que tiveram câncer de mama. Porém, hoje, 80% da procura que eu tenho é por mulheres que foram fazer uma cirurgia plástica, a mastopexia ou a mamoplastia, e resultou numa cicatrização. Eu peguei caso já de uma cliente que ela passou por a dela foi a mamoplastia, de redução, e ela perdeu as 2 areolas, porque necrosou. É uma região muito vascularizada. Então, é muito comum acontecer a necrose nesse local e perder as areolas. Tem que remover total. Nem passou por uma cirurgia de uma mastectomia de um câncer, no caso. Foi uma cirurgia plástica que resultou numa cicatrização errada. Que deu uma rejeição. Ali. E nem todos os casos a gente consegue fazer esse trabalho, porque se ela tiver uma hipertrofia, uma queloide, o pigmento não penetra na pele. Então tem que fazer um tratamento antes para melhorar essa cicatriz, para depois implantar a tinta. Entendi. Então, hoje, as maiores buscas não é só por conta do câncer. Não. É por outros procedimentos estéticos que, de repente, não deram certo. E é um caso mais frustrante até, porque quando a mulher passa por uma cirurgia de mastectomia, onde ela teve que remover parte da mama ou a mama total por conta de um câncer, primeiramente elas querem se livrar da doença. O que sobrar ali, né? Agora, quando elas fazem uma cirurgia estética, no caso da redução mamária ou aumento, que seria para colocar uma prótese, e dá errado, a frustração é muito maior, porque elas chegam lá, às vezes, até com problema psicológico, né? Porque foi fazer uma cirurgia para melhorar, né? Para ficar melhor e, infelizmente, teve um dano desse. Exatamente. Que praticamente é irreversível. Sai com cicatrizes muito grandes, cicatrizes, assim, que deformam mesmo a mama, né? Como eu disse, no caso de um câncer de mama, a mulher quer se livrar da doença, primeiramente, né? Agora, no caso de uma cirurgia estética, elas querem sair melhor do que entrou. E, no caso, às vezes, acaba piorando a situação. Meu Deus. Viu? E assim, uma pergunta que eu acho que as pessoas, acho que a maioria dos seus clientes, pacientes fazem. É doloroso esse procedimento? Ele dói? Ou é normal? Ou tem um nível, um limiar de dor? Não, como funciona? Na maioria dos casos, elas chegam com bastante medo, né? Principalmente no caso de uma cirurgia de mastectomia, passou por um tratamento de um câncer, elas já estão, né, com o psicológico já bem abalado por conta da doença. Mas na região onde tem a cicatriz, elas sentem menos dor. Porque a pele ali já é uma pele fibrosada, enrijecida, então não sente tanto. E mesmo assim, a gente aplica um anestésico tópico, que deixa o procedimento bem tranquilo. E aí a gente vai conversando, deixa um ambiente bem agradável para a cliente se sentir em casa e vai tranquilo. Tudo certinho. Viu? Existe algum efeito colateral associado à micropigmentação? Por exemplo, pode acontecer, sei lá, pode formar queloide, ou não existe, ou é um procedimento muito seguro? Ele é muito seguro e ele é um procedimento não invasivo. Ele não chega a ser tão profundo como a tatuagem. Mas existe a questão do pós-cuidado, né? Essa era uma outra pergunta que antigamente eu falava assim, 50% do procedimento sair bonito, aí vai a cliente cuidar certinho em casa. Hoje eu falo que é mais, 60%, 70%. Não aplica a pomada direitinho, não cuida do local, não higieniza, pode acontecer alguma coisa. Sai dali, vai pra piscina. Às vezes a gente fala, uma semana sem sol. E tem gente que não se liga muito nessa questão do pós-cuidado ser tão importante. Mas é um procedimento muito tranquilo. Geralmente não tem nenhum... Cicatrização rápida, não infecciona, não inflama, desde que cuide certinho do jeito que a gente orienta. E quanto tempo depois a pessoa já consegue ver o resultado? A gente faz uma sessão, depois de 30 dias, a gente faz um retoque para poder fixar melhor essa tinta, por não ser um procedimento tão invasivo, né, ser superficial.
E às vezes precisa, dependendo do caso, de um terceiro retoque, porque a areola, cada pessoa tem uma de uma cor, de um formato. Quando é paciente muito clarinha, a gente tem que trabalhar com suavidade. Então, é um procedimento com cores de tintas, tom de pele natural. Então, 30 dias após a gente faz um retoque, e aí depois ela volta com mais 30 para ver se não vai precisar de um terceiro retoque. Viu? Por exemplo, assim, vamos pensar que houve uma retirada total da auréola e tem uma cicatriz que ficou ali bem no meio do seio. Vê se eu estou falando certo, tá? Se eu não tiver, senão você me corrige. Sim, porque a gente faz a cirurgia, elas fazem a cirurgia, às vezes faz a quadrantectomia, que é retirar só um quarto da mama. Tá. Em alguns casos retira a mama total, então depende muito, cada pessoa chega com uma cicatriz no local. Entendi. Mas quando tira a auréola, aí você trabalha também em cima dessa cicatriz? Em cima dessa cicatriz. A gente faz o desenho e Tá. dependendo do caso da cicatriz ali, se ela não tiver uma cicatriz hipertrófica, atrófica ou queloide, a gente trabalha a camuflagem dessa cicatriz para melhorar também. Entendi. Então você consegue, Fazer entre aspas, esconder... Isso, uma cobertura ali dessa cicatriz. Esconder a cicatriz. Exatamente. Na hora que tem a visão do trabalho feito, é como se a cicatriz não existisse. Isso, melhora muito. Entendi. Nossa. E a gente orienta também um tratamento antes, se ela tem uma cicatriz mais elevada. Às vezes não é a queloide, mas a cicatriz hipertrófica é muito parecida, ela com o tempo vai reduzindo, mas a gente orienta com alguns tratamentos lá que ela pode estar fazendo antes de fazer a micro para baixar essa cicatriz e dar um resultado melhor. E como é que você chega na definição da cor? Da cor esse acho que deve ser um desafio grande, né? A cor, a parte de criar a cor ali é o mais difícil. Tá. Né? A gente faz todo um estudo ali, pega as cores de tinta, passa ali da cliente, porque geralmente quando ela fez a mastectomia, a maioria dos casos elas chegam com uma mama só, que fez a parte de retirar areola e mamilo. Tá. Então a gente desenha, faz todos os detalhes, cada mama é de um jeito, tem gente que tem tubérculo, tem gente que tem os vasinhos, a gente tenta aproximar ao máximo todos esses detalhes para as duas ficar muito parecida. Entendi. Agora, no caso que essa cliente que eu te falei que ela chegou lá sem as duas, aí a gente conversa com ela antes, tem um bate-papo ali, pergunta como que era o formato da auréola, se era grande, se era pequeno, se era mais rosadinho. E a gente faz de acordo com o que ela orienta a gente que era no passado. Se quiser fazer parecido, a gente tenta aproximar também. Entendi. O máximo. E me fala o seguinte, qual que é por exemplo assim, quando você vê, porque a pessoa, vamos pensar, no caso, quem teve que fazer a retirada, né? A pessoa chega lá muito fragilizada, como você disse, né, emocionalmente, e aí na hora que vê o resultado, existe uma melhora de autoestima, de qualidade de vida? Muito. A última que eu atendi esses dias, ela vai voltar para fazer o retoque agora. Ela se olhou no espelho, a mama dela estava até bonita, porque em muitos casos não dá para, o médico faz o que dá para ser feito. Em alguns casos elas chegam sem prótese, com a mama meio deformada. A gente tenta fazer um trabalho muito bonito, mas em alguns casos a gente, né, não tem aí como... que não depende de você, né? E a dela foi um trabalho muito bem feito até de uma médica aqui de São José do Rio Preto, que me indicou, eu não a conhecia, ela acho que conheceu o meu trabalho, me indicou. Legal. Essa paciente dela. E a hora que eu finalizei o trabalho ali, ela olhou no espelho e falou assim, agora eu consigo me ver de novo. Nossa. Porque querendo ou não, Renato, as mamas para mulher, por mais que fique aqui escondido, é um sinônimo de feminilidade. Sim. Eu acho que é o maior, né? Sinônimo de feminilidade da mulher. São que está relacionado a uma série de coisas do mundo feminino, né? A questão de ser mãe, a sexualidade, um monte de coisa, né? A beleza, estética, representa isso, exatamente. E elas, eu imagino, né? Ao tirar a roupa na frente do espelho e não se enxergar, não se ver. Então, para mim, é um trabalho muito gratificante, porque a hora que elas pegam o espelho na mão e abrem aquele sorriso, porque, querendo ou não, elas estão encerrando o ciclo da doença, o ciclo da dor, da notícia de receber um diagnóstico desse, né? Então, quando elas chegam até mim, elas já passaram por tudo isso. Finalizou aquele ciclo. E aí a gente está dando início a um novo ciclo de recomeço, de melhora de autoestima. E, para mim, isso não tem dinheiro que paga, né? Eu imagino você ver o resultado. Esse sorriso que a gente vê, que a gente consegue devolver para elas, é muito mais gratificante do que até o dinheiro que elas pagam, né, pelo procedimento. Na verdade, é muito satisfatório, né? Gratificante, exatamente. Né? Viu? E assim, vamos falar um pouquinho agora de sobrancelha e lábio. Como é que funciona no caso de sobrancelha? Quando é utilizado? Qual tipo de pessoa que procura? É quem perdeu de repente? Como é a procura no caso da sobrancelha? Hoje em dia, o que acontece? A mulherada começa a mexer muito cedo na sobrancelha, né? Uhum. E aí
destruindo ali. E tem muita gente que procura cada dia um profissional diferente. Então, um profissional remove de um jeito, o outro faz de outro. Aí, quando ela vê, acabou com a sobrancelha. E elas chegam lá querendo melhorar esteticamente o formato, engrossar um pouquinho, fazer um preenchimento de fiozinhos que estão caindo. E a gente faz um trabalho muito natural. Em relação a lábios, eu sempre converso com o cliente antes e pergunto o que te incomoda. Porque muitas vezes elas acham que a gente vai aumentar o lábio na micropigmentação. E tem muita gente que acredita que isso é possível e não é. O aumento labial ele só é possível com um preenchimento com ácido hialurônico. Hoje tem outro tipo de cirurgia lá que é feito também, que corta aqui, parece, e consegue aumentar um pouquinho. Mas na micropigmentação isso não é possível. Quando eu comecei lá atrás, elas me pediam, não, só um pouquinho. Eu tentava fazer, mas aquilo não dava um resultado legal. Ficava depois de cicatrizado, parecendo um batom borrado. Então, eu falei, ó, vocês estão procurando já o profissional errado. Se é aumento labial, já vou te indicar uma parceira. É preenchimento, né? É cor. Mas hoje você sabe que eu tenho um público masculino muito grande? Sério? Porque a microlabial, ela não só dá cor, ela também neutraliza lábio de fumante, pessoas com genética de pele mais morena, que fica o lábio escurecido, arroxeado, a gente neutraliza e clareia esse lábio. E dá um resultado muito legal. Sério? Tem essa procura, é? Exatamente. Delineado dos olhos a gente faz também, porque a mulherada tem dificuldade na hora de se maquiar, de fazer o delineado principalmente. Então a gente faz aquele contorno dos olhos também, que fica um trabalho muito bonito. Só para ela hoje dar elas querem continuidade. acordar pronta, né? Tem gente que chega lá e fala, eu quero fazer sobrancelha, lábios e olhos. Aí você aproveita e faz tudo. Sério mesmo? Que legal. Digamos assim, hoje a maior procura, então, hoje lá com você, é nessas três áreas. Exatamente. Hoje eu acredito que aqui em São José do Rio Preto eu sou uma das poucas que fazem todas as técnicas de micro. Existem muitos profissionais excelentes aqui em São José do Rio Preto, que às vezes trabalham só com lábios ou lábios e sobrancelhas, outras não fazem o delineado, que é um pouquinho mais difícil. E hoje eu tô com todas as técnicas. E como é que você, na sua visão, você fez o que você fez para você conseguir se manter tão atualizada, sabendo, assim, porque às vezes as pessoas acham que é fácil, né? Ou parece que caiu do céu, né? Não é fácil. Como é que foi? Conta um pouquinho desse caminho. Não é fácil, não. Na verdade, eu comecei lá atrás, há 20 e poucos anos atrás, com manicure a domicílio. Tá. Aí eu pegava minha bicicletinha, ia na casa das clientes lá em Ibirá, minha cidade, minha terra natal, com 10 mil habitantes. Aí quando eu mudei para Rio Preto, eu fui trabalhar em um salão de beleza, onde ela viu eu trabalhar com sobrancelha e falou, Fer, você trabalha muito bem com sobrancelhas. Vai fazer um curso, e na época era maquiagem definitiva. Isso em 2006, 2007. Falei, você tá doido, isso aí vai que eu erro na cara de alguém, eu estrago, né? Ela falou, não, você trabalha bem. Fui fazer o curso na época e de lá pra cá eu comecei a gostar mais da micro, na verdade. Deixei a parte do cabelo, que eu era cabeleireira, fui cabeleireira durante 15 anos. Eu falei, quer saber, eu vou me especializar nisso aqui que eu gosto. E pra mim era mais rentável, né? A micropigmentação. Mas foi um caminho longo, porque o investimento não é barato. Os cursos que eu faço hoje, porque tem gente que procura curso por preço. Né? E aí você não vai se tornar um bom profissional, porque se você buscar preço, é igual o cliente que vem atrás de preço. Ele não vai fechar comigo, porque existem profissionais que cobram mais barato por aí. Sim. Só que eu tento me especializar e buscar sempre o que é novo. E passo isso para as minhas alunas hoje. Porque elas começam, eu falo no próprio curso, eu falo, não vai ser fácil. Se você chegou até aqui achando que eu vou falar para você que você vai sair daqui um excelente profissional, você vai sair daí rachando de ganhar dinheiro, é mentira. É um processo, é passinho, de cada vez você não pode desistir. A gente tem uma linha, um foco, que se você chegar no meio do caminho e falar, não, isso aqui não é para mim, nada que você começar, você vai terminar. Exatamente. Porque toda área tem a parte difícil. E eu tenho uma pessoa aqui ao meu lado que sempre me apoiou muito. Inclusive, foi o meu esposo que, na época que eu comecei a fazer o curso de micropigmentação para médica, ele já vinha há mais de anos falando isso aí para mim. Vai fazer esse curso porque você é muito boa no que você faz e você vai ser referência aqui. E Rio Preto e região, tenho certeza. E eu fui enrolando. Aí um dia eu falei, tá bom, vou fazer esse curso. Parti lá para Londrina, ele foi comigo. Na época, o curso Legal. Era já, na época que eu fiz, já R$7 mil o curso. Isso há bastante tempo, já. Investi e me apaixonei pela micropigmentação paramédica. E ele foi o meu maior incentivador. Daqui a pouco nós vamos estar falando com ele aqui, né? O Emerson, nós vamos conversar sobre o tema dele, que é um tema também muito legal que ele está fazendo. Tanto é que trabalha comigo hoje, porque começou a aparecer muito caso de erro lá, Renato.
Eu falei, eu tô perdendo de ganhar dinheiro porque eu tô mandando essa cliente embora, porque eu não tinha o que fazer. Muitas clientes chegavam lá com a sobrancelha azul marinho, pra você ter noção. Já chegou a sobrancelha roxa, vermelha, e elas olhavam pra mim e falavam assim, resolve isso aqui pra mim. Eu falava, mas como que eu vou fazer por cima? Porque o meu trabalho não vai sobressair em cima de um trabalho ruim. Um desenho errado, uma cor. Louco. E aí eu fiz até um curso de remoção química. Não que não dá resultado, é muito mais demorado. Demora muito mais para você resolver um procedimento, um problema ali com a remoção química do que com laser. E aí eu falei, vamos trabalhar com isso aí. Ele, na época, ficou meio assim também. Depois eu falei, tem tanto casal trabalhando junto aí, tá dando certo, por que não, né? E ele foi fazer e hoje apaixonado, tá trabalhando mais do que eu, viu, Renato? É? Tá trabalhando mais mas do que que bom, né? Eu falei, tem mais coisa para arrumar do que gente querendo fazer nova aí. Verdade. E as que querem arrumar, faz com ele, depois volta e faz comigo. Então, quer dizer, acaba ficando ali dentro, né? Nossa, porque eu não tinha essa ideia que dava tanto, que tinha tantos casos assim, que precisava, digamos, ser removido, né? Chegou uma cliente há uns meses atrás lá, com um erro em todas as técnicas. Ela tinha lábio, ela tinha sobrancelha, tinha uma micropigmentação paramédica de capilar, que essa eu não faço, eu não gosto. Tem muita gente fazendo e fazendo muito bem, mas eu não quis fazer essa parte capilar. Eu acho que isso é mais legal para... O público masculino procura muito, né? Apesar que hoje também muitas mulheres têm buscado. E ela fez todas as técnicas. Ela disse que foi numa tatuadora fazer isso. Então, assim, o tatuador já vai atingir uma camada de pele que não é a que o micropigmentador atinge. E aí deu tudo errado. Sobrancelha, boca, tava a boca toda contornada para fora, a sobrancelha dela uma para cima, outra para baixo. E foram tentar fazer uma micropigmentação capilar nela, ficou parecendo um ninho aqui na cabeça. E ela chegou lá e começou a chorar. Falei, calma que teu problema tem solução, porque ela queria que eu arrumasse. Aí eu liguei para ele e falei, vem aqui que tem uma cliente aqui, tá com um probleminha. Ele foi lá rapidinho e ela já fechou e tá fazendo tudo com ele. Nossa. Essa mulher nem sorria mais, ela começou a chorar lá. E aí, quando ele chegou, ele fez o procedimento nela. No outro mês, ela voltou para fazer a outra sessão, porque a gente não consegue tirar assim de uma vez. Sim, tem gente que fala, tem como resolver isso aqui de uma vez. Que a pessoa quer resolver agora, né? E não dá, né? E muitas vezes a pessoa também, não dá para melhorar o preço. Falando, olha, isso aí é resolver um problema. Resolver um problema custa caro, né? Porque também, quer dizer, depois o Emerson vai contar, porque aí é equipamento, é treinamento, quer dizer, não é uma coisa, né? Quer dizer, aí você vê como muitas vezes, no teu caso, como o barato também sai caro na tua profissão. Quer dizer, a pessoa foi lá, fez com um profissional que de repente não era qualificado. Até porque, Renato, eu falo que quando eu ministro o curso, eu falo para as alunas, elas falam, Fer, quanto que eu posso cobrar agora de início? Eu falei, não é pelo tempo de trabalho, é pelo que você entrega para o cliente. Tem pessoas aí trabalhando 20, 30 anos entregando porcaria. Se você, não importa se está um mês, um ano, 2 anos no mercado, tem que entregar o que você está entregando para o teu cliente. Aí é em relação a isso que você vai cobrar. Você está entregando o teu melhor, está fazendo um produto de qualidade, conhecimento. Você está entregando um trabalho incrível, por que não cobrar só porque você começou agora o cliente? Ele não precisa saber quanto tempo faz que você começou. Lógico. É olhar e gostar do que você está entregando. É a qualidade do trabalho. E me fala um pouquinho, como é que pintou esse lance do curso? Como é que você entendeu que era a hora de você começar a ministrar curso? Que você falou, nossa, eu agora... Porque também é um desafio, né? Também, porque, vamos dizer, você estava bem posicionada como profissional, né? Bem top, agora também começa a ter alunos. Como é que foi isso aí na sua vida? Na verdade, eu comecei na época a ministrar curso nas condições que eu tinha na época, né? Isso eu passo muito para frente também. Você tem que começar nas condições que você tem hoje, sempre dando o seu melhor. É o que eu falo para as meninas, não importa se você tem um dermógrafo bom, caríssimo ou não, porque o bom motorista, ele dirige tanto um Fusca quanto uma Ferrari, não é? Sim. Se ele bater no poste, não foi a culpa do carro, é o motorzinho que tá ali atrás. Então, na época que eu estava trabalhando já, fazia uns 3 anos na área, e eu fui chamada para ministrar curso numa escola aqui. E eu não tinha experiência em ministrar curso, mas levei a apostila na época que eu criei, comecei a dar curso e ali foi bacana. Porém, eles não tinham muita estrutura, na hora de fazer a parte prática não tinha modelo. E aí eu comecei a pensar, bom, eu tenho que criar o meu negócio agora para dar curso e poder entregar melhor ali. E ali eu comecei a dar curso no meu espaço, uma aluna por vez, numa salinha pequena, com uma maca, sem a estrutura que eu tenho hoje, e comecei ali. Viu? E assim, hoje, em termos de, no teu negócio,
Hoje, o curso, o que você já recebe com o curso, ele é uma parte importante já do seu faturamento? Sim, sim. Então se tornou um negócio mesmo. Sim, se tornou um negócio. E hoje eu estou focando em montar cursos maiores, que já no meu espaço já não tem essa estrutura para tantos alunos. Então, esse curso de paramédica mesmo agora que o pessoal está procurando, porque já está em evidência, né? E não tem muitos profissionais fazendo isso aqui hoje. Então, é um curso que eu já quero montar aí para 20, 30, 40 pessoas. Você acha que um grande diferencial teu no curso é esse lance, porque a gente vê falar essa palavra, né? Que é o hands-on, que é botar a mão na massa, né? Botar a mão na massa. E esse é o grande diferencial, que você ensina o teu aluno ali fazendo. Sim, porque eu falo que a micropigmentação, ela não deveria ser feita num curso online. Tá. E existem muitos profissionais ministrando curso online para iniciante. A pessoa não vai sentir segurança na hora de fazer um procedimento direto ali na cliente, porque ela não pegou. Ali a gente está com a mão junto com o aluno, ó, o ângulo de 90 graus, é mais leve. Então, primeiro a gente faz todo o treinamento na pele sintética, para ela ver posição de aparelho, intensidade do peso da mão, para depois partir para a parte prática em modelos reais. Aí ela sai com mais segurança de estar fazendo depois sozinha numa cliente. Se ela faz o curso online, ele é muito bom para quem já tem uma base ali na prática. Sim, aí para novas técnicas ou novidades, alguma coisa assim. Isso. Mas a mão na massa ali é muito importante. Nossa. Para você ver se a trama de fios que ela tá fazendo tá saindo correta, não tá ficando aquela coisa toda cruzada, se no lábio ali ela não tá saindo muito fora do delineado natural do lábio. Então tem tudo isso aí, né? E eu acho que o diferencial é essa parte prática mesmo. E ao longo do tempo, você acha que você conseguiu desenvolver técnicas suas também? Lógico, você aprendeu muitas técnicas, mas Sim. Você acha que tem técnicas que são já da Fernanda, assim, coisa que você é o seu jeito? Sim, a gente vai pegando, eu até passo isso para as alunas, ó, você tá aprendendo assim, mas se você focar de um jeito, você vê que do outro jeito tá sendo melhor, tá dando um resultado legal, não tem porquê, porque hoje se você olhar, tem profissionais que trabalham de formas diferentes um do outro e ali o resultado também é bacana. Mas a gente vai dando um jeitinho, criando técnicas diferentes que você associa ali, vai vendo que vai dando um resultado um pouco melhor e vai seguindo, né? Fernanda, bom, pessoal, vocês tiveram aqui a oportunidade de escutar, né? Uma das maiores referências em micropigmentação. E eu queria fazer uma pergunta para você. É assim, algum caso que você lembre que você contou dessa mulher que foi recente agora, mas algum outro que marcou muito mesmo, falou, nossa, esse caso aqui, o tratamento foi realizado, marcou a vida dessa pessoa e te marcou também. Você tem algum case que você lembra, alguma história, alguma coisa assim que foi marcante para você? Durante esses 16 anos tem vários, né? Mas foi até recente, que foi o desse menino que chegou lá com o lábio com a cicatriz, porque o dele não foi ele tomou uma pancada na cabeça, precisou ser entubado, e aí 15 dias de tubo na boca acabou causando essa lesão, um rapaz jovem, um menino bonito, e foi traumático isso aí para ele, porque o lábio ficou muito deformado. E aí ele me buscou, ele falou que tinha visto com outro profissional, e aí eu fui indicada, né, por uma outra pessoa que me conhecia, e ele chegou até mim todo com medo, porque ele falou, eu tenho medo de fazer e a minha boca ficar pior do que tá, ficar deformada, ou não resolver. E a gente fez uma camuflagem nessa cicatriz, foi um trabalho até um pouquinho mais longo, mas nossa, o resultado ficou impressionante, até depois vou mandar a foto para você estar postando aí, se você quiser. E deu um resultado muito bacana. E direto ele manda foto falando, olha meu lábio como que tá. E acaba mudando, né? Pergunta, depois de algum tempo tem que refazer? Tem, porque como o procedimento, como eu te disse, ele não é invasivo, não é uma tatuagem, a tatuagem é para durar para sempre. Ele é mais superficial, ele tem uma média de duração aí, dependendo se a pessoa não fica muito exposta ao sol, tipo de pele, tudo. Sobrancelha de 1 a 1 ano e meio, se for uma pele mais oleosa, 6 meses. Lábios, ele pode durar até 3 anos. Legal. E a paramédica, como ela fica mais escondidinho também, nessa média, 2, 3 anos, aí a gente faz um retoque. Tá, legal. E outra pergunta que eu quero te fazer, se você fosse dar um conselho para a Fernanda, que estaria iniciando a carreira, lá 20 anos atrás, qual conselho você daria? Um conselho para Fernanda hoje? Que tá começando hoje, depois dessa bagagem toda sua,
toda essa experiência, tudo que você viveu. Primeiro Aí olha para Fernanda lá no começo e fala, vou dar um conselho para você, menina. Né? Que você estava lá, jovem, começando. Que eu acho que conselho hoje você daria? eu falaria mais não. Ia falar pra Fernanda, fala mais não. Porque a Fernanda sempre foi muito aberta a tudo, assim, de ajudar muitas pessoas. E apesar que eu acho que tem gente que dá, tem gente que recebe, tem gente que sabe receber, outros não. Mas eu sempre fui muito de dar as coisas para as pessoas e depois o retorno não foi muito bacana. Saber falar não. Saber falar não e ter escutado um pouco mais meu esposo lá atrás. Se eu tivesse escutado ele lá no comecinho, Renato, eu acho que eu tava anos luz na frente. Ele falava assim para mim, ó, faz assim. Eu falava assim, tá bom, vai. Você já valeu sexta-feira hoje, nós estamos gravando numa sexta. Ó, já vai valer um jantar aí, cara. Ó. E aí ele falava assim, aí, vem o fulano e fala tudo que eu falei, você vai e faz, né? Mas ele sempre me apoiou, Renato, em tudo. E eu falo que 50% do que eu sou, de onde eu cheguei hoje, foi graças a ele. Ele lá atrás já me cutucava, eu falava, lá vem ele com essas coisas de novo, essa lorota outra vez, né? Entrava aqui, saía aqui. Mas hoje eu vejo que se eu tivesse escutado ele antes, eu estaria muito além do que eu estou hoje. Né? Legal. Aí depois escutava outra pessoa que não tinha nada a ver falar, eu falava, não, vou fazer assim. Ele falava, é isso aí que eu te falei lá atrás, você fazer, você está fazendo agora, mas ao mesmo tempo é legal, né? A gente, lógico, tem algumas coisas até... Eu tenho mudado muito a minha vida, principalmente depois do que eu peguei Covid e quase morri, né? Hoje eu falo assim, eu me arrependo de algumas coisas, mas é lógico que eu não posso voltar no passado. Né? Então eu só posso mudar daqui para frente. Daqui para frente, fazer diferente então, daqui para frente. É isso aí, eu acho que esse que é o legal. E a questão do não... eu também, uma coisa eu acho muito legal, uma vez eu escutei que assim, que não também é resposta. Não também é resposta. E eu sou um cara muito do sim, porque eu sempre fui muito do sim, pá, vamos fazer, vamos, não sei o que, pá, toca mas não é ruim isso? Cara, então, aí só que ao longo do tempo eu fui aprendendo que não também é resposta. Não também é resposta. Eu tinha medo às vezes da pessoa falar um não e a pessoa, deixar de gostar de mim, hoje eu já penso totalmente diferente. Lógico. Se eu puder fazer por você, eu vou, mas se eu não puder, você vai ter que entender. Se você não entender, você não merece a minha amizade, não merece meu respeito, meu carinho. Senão você vai... E eu vou te falar a verdade, depois que eu aprendi a falar o não, eu acho que eu gosto mais de mim hoje. É isso aí. Entendeu? Porque você se respeita mais, sim, né? Exatamente. Na verdade é isso, né? E na verdade, assim, eu falo até para as pessoas hoje, quando eu dou um não, eu falo assim, ó, eu sou um cara do sim. Se eu tô dando um não, é porque não dá mesmo. Não dá mesmo, exatamente. Então, quer dizer, não é porque eu não sou o cara do não, eu sou o cara do sim. Mas eu tive que, ao longo do tempo, também aprender a falar não, né? Ainda estou aprendendo, mas é muito legal. Eu tive que fazer muito treinamento PNL para aprender a falar não, viu? Mas faz parte, mas é o tchan da vida, né? Exato. É lógico que é uma pergunta que a gente reflete, fala, cara, putz, né? Quantas coisas eu poderia mudar, né? Mas é bom pra gente refletir também, né? E ao longo dessa caminhada, o quanto que você progrediu também. Exato. O quanto que você evoluiu, Eu sempre fui muito de ajudar as pessoas. Eu falo que se eu tivesse tido uma Fernanda lá atrás, eu estaria também bem, né? Mas eu acho que é assim mesmo, a vida é desse jeito, cada um dá o que tem, né? É isso aí. Cada um dá o que tem e cada um recebe como quer receber também, né? Tem gente que recebe e tem gente que não quer receber, tem gente que não é grato àquilo que está recebendo, eu sou muito grata. Mas eu acho que o mais legal é você poder olhar para o que você está fazendo hoje e ver, como eu vejo que tem o Instagram, e a gente sabe, e saber o tanto que você está consolidada no que você faz, né? Que você é respeitada, que você é procurada, né? E aí, por exemplo, até hoje eu estava falando com a Kelly, né? Você vê, por exemplo, assim, lógico, nós estamos no começo de ano, que a gente vê algumas pessoas reclamando e tal, pô, as coisas não sei o que lá, tá meio devagar. Mas você fala assim, ó, pode até estar devagar, mas para quem é consolidado vai estar melhor. Exatamente. Do que quem não buscou isso. Exatamente. Então, assim, isso que é legal, você olhar para o teu passado e falar, cara, valeu a pena. Valeu, hoje, eu posso dizer que valeu a pena sim. Né? Eu já passei muito perrengue. Tem gente que olha para mim hoje e fala assim, ela é fácil, né? Mas não sabe o que a gente passou lá atrás. Só que eu falo que tudo para mim serviu de lição para crescer e chegar onde eu cheguei hoje. Legal. Eu usei tudo que eu pude. Usei as coisas boas e usei as coisas ruins. O que eu passei de ruim, eu passo para frente hoje e falo, não faz assim, que assim, para mim não deu certo. Pode ser que para você também não dê. Faz de outra forma que eu fiz que deu certo. Então, assim, hoje eu tento passar para as minhas alunas tudo o que eu sei, que não é tudo. Eu vou morrer sem saber, né? Eu falo que aquela pessoa que acha que sabe tudo na vida, então pode morrer, não tem mais onde evoluir, então já acabou por aqui, né? A gente vai morrer sem saber tudo. Eu aprendo muitas vezes com os alunos também. Eu aprendo.
E eu falo que tudo que eu sei, eu passo da forma mais clara possível. Eu passo coisas para concorrentes minhas, que eu não vejo como concorrente. Eu falo concorrente porque hoje tem isso, né? Uhum. Mas eu não vejo ninguém como concorrente. Eu vejo como parceiro. Um pode precisar do outro, um Sim. ajudar o outro ali. Então, assim, eu aprendo muito com as pessoas e eu ensino também. Eu falo que a gente é isso aqui, Renato. Nós somos como um copo d'água, um jarro d'água. Se você tá cheio e você não transborda, essa água vai ficar parada aqui. Verdade. E você vai fazer o que com ela? Vai criar dengue, vai criar lodo. Então a gente tem que transbordar o que a gente tem de bom para poder encher. Deus enche a gente de novo vai quando a gente voltando, transborda. né? Exatamente. Né? Nunca vai ficar vazio, E eu né? coloco sempre Ele, né? Eu sempre coloco Deus à frente de tudo. Sempre falo muito de Deus. Tem gente que não gosta de falar, porque fala, você fala de Deus, tem gente que acredita. Eu acredito, então eu passo isso para frente. Então eu coloco todas e faz parte da sua vida, da sua história. Exatamente, eu coloco todas as minhas coisas nas mãos dele. Eu sou uma ferramenta dele aqui. Então eu quero que ele me use da melhor forma possível. E imagina você trabalhando com essas mulheres tão sofridas, o quanto que você não pode ser usada, o quanto que você não significa... Exatamente. Porque ali você pode estar fazendo o seu trabalho tecnicamente, que digamos assim, que é o mínimo que você tem que fazer, né? Exato. Que é a parte técnica, entregar 100%, mas o quanto que você não pode servir de alento, de luz, de um ouvido, né? E é isso que eu peço. Eu acordo todos os dias, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus por tudo, até pelas coisas ruins, porque muitas coisas ruins que aconteceram na minha vida lá atrás, eu consigo enxergar hoje o que Deus queria, na verdade. Uhum. O propósito que ele tinha para mim, que na época eu não entendi. Falava, não, mas isso aqui tá errado. E hoje eu vejo que não era. Uhum. O caminho era aquele ali. Então, hoje eu acordo todos os dias, eu agradeço, em primeiro lugar. E eu falo para ele que eu tô aqui como ferramenta dele, para ele me usar da melhor forma possível. Legal. Não é nada meu, é tudo dele. É isso aí. Bom, Fernanda, obrigado você estar aqui com a gente falando. Como eu disse para você, essa é uma conversa muito boa, né? Que a gente acaba conseguindo extrair o máximo de informação possível, né? E levar isso de uma maneira bem tranquila para as pessoas. E quando você sabe, tudo isso aí nasceu, na verdade, no coração da Kelly, que é uma mulher, né? E quando a gente pensou nesse projeto, como as mulheres fazem a diferença, né? Por essa sensibilidade, por estar muito preocupada com toda a questão familiar. Não é só o negócio em si, né? Exatamente. Talvez acho que esse é o grande diferencial da mulher, né? A mulher ela tem uma visão muito mais ampla, né, de não só a questão... O homem está muito preocupado com o negócio, tem que fazer. A mulher não. A mulher ela tem uma visão mais amplificada, eu falo. São várias caixinhas. Né? Entendeu? É a família, são os amigos, né? É o filho, quer dizer, a família, tipo mãe, como filha, né? Tem os pais, aí tem a família marido, filhos, né? E ajudar as pessoas, quer dizer, uma coisa muito legal de poder ter conversado com você. E esse assunto é maravilhoso, porque ajuda muito as pessoas, né? E principalmente... A gente só não consegue ajudar mais, viu, Renato? Porque as redes sociais, elas não liberam da gente fazer um anúncio patrocinado, turbinar essas publicações. Você consegue colocar ali no feed. Que dá muito bloqueio, né? Você consegue colocar no feed, você consegue colocar algumas coisas nos stories, só que você corre o risco da pessoa te denunciar também, porque tem gente que não entende aquilo como uma saúde, entende como nudez. E a gente só não consegue ampliar mais isso aí por conta disso aí, dessas questões de não poder patrocinar, ela não passa na análise. É a questão do boca a boca ali, um vai falando pro outro. Trava bastante, né, na hora de fazer o impulsionamento, né? Bom, felizmente. Bom, pessoal, então hoje eu tive aqui o prazer de estar falando com a Fernanda Dias, referência aí muito top, conhecidíssima na nossa região, no segmento de micropigmentação. Fernanda, obrigado. Eu que quero agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouco mais do meu trabalho, né? De vocês confiar sempre no meu trabalho. Você tá doido, levou muita informação hoje aqui, foi muito top. Legal, gente? Até a próxima. Obrigado. Obrigada.